Jesus é aquele que toca os nossos corações e abre através da sua palavra. O Espírito Santo, ele vem em nossas vidas e faz com que coração, mente seja transformado, renovado e abre para contemplar a sua glória. Que o Espírito Santo abra os olhos dos nossos corações. Vamos louvar. Santo
Este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Vontade do Senhor, Tua vontade feita em mim. Permaneço em ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. ó Senhor, obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus presente, maravilhoso em nossas vidas, Pai. E nada somos sem a Tua presença e sem a Tua vontade, Pai. Nada somos, Senhor, sem o Teu amor, sem a Tua graça. Nada somos sem a Tua misericórdia, Pai. E queremos declarar hoje para todos sempre que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. O Senhor é aquele que guia, aquele que está à frente da história e que queremos dedicar, Senhor, tudo aquilo que nós somos a Ti, Senhor. Que não seja a nossa vontade, mas seja somente e somente a Sua em nossas vidas, Pai. Por isso nós queremos declarar: nada sou sem Ti, Senhor. Oh, Pai, nada somos sem Ti, Senhor. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Amém. Deus possa sentar. Boa noite, graça e paz, igreja. Aqui entramos para adorar. Aleluia. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus e agradável e certo louvá-lo. Salmo 147. Para esta oração de adoração, eu vou pedir para que a Tita faça essa oração. Soberano Deus, eterno Pai, santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, nós te engrandecemos, ó Deus, o Teu nome, porque mais uma vez nós podemos estar aqui na Tua casa, Senhor. Queremos, ó Deus, que nesse instante, ó Deus, e que durante todo este culto, o Senhor se faça presente em nosso meio, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha estar com cada um que adentrou este lugar, ó Deus. Que cada um esteja com o seu coração aberto para te receber, para ouvir a Tua voz, ó Deus. E que o Senhor seja o único, ó Deus, o único digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos agradecidos. Amém.
Amém. Agora de pé, vamos cantar o hino do CTP número 1, Adorar em Majestade. Amém. A igreja pode se assentar. Confissão. O que agrada a Deus não são cavalos fortes, nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que temem e põem a sua esperança no seu amor. Salmos 147, 10 e 11. Vamos fazer a leitura que se encontra em Isaías 40. Peço que os irmãos abram a Bíblia em Isaías 40, do 21 ao 31. Isaías 40, do 21 ao 31. Eu vou estar lendo os números ímpares. Peço que os irmãos leiam os pares. Todos acharam? Digam amém. Nós vamos dizer, vamos esperar. Amém? Amém. Isaías 40, do 21 ao 31. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para o fundamento da terra? Ele está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para eles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou a terra e o seu longo já se seca. Quando o sopro passa por eles e uma tempestade os leva como um pai. A quem, pois, me comparar para que eles sejam iguais? Diz o santo. Levantai ao alto dos olhos e veja quem criou essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por serem grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos todos repetir o versículo 31, que é bem conhecido, né? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Agora o momento de oração silenciosa. Eu vou pedir que os irmãos façam um minuto de oração silenciosa. E logo em seguida eu vou pedir para que a presbítera Rosalina quebre o silêncio fazendo uma oração de confissão. Pai do Filho da Misericórdia, Senhor. Graças te damos, ó Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso, poderoso, que tem estado, Senhor, conosco, nos guardado, nos ajudado, e em especial, Senhor, que tem nos perdoado dos nossos pecados. Te louvamos, ó Senhor, porque tu és um Pai para conosco, Pai, e tem, ó Senhor, guardado, ó Pai, as nossas falhas, porque muitas das vezes, ó Senhor, o que queremos fazer, ó Senhor, o que devemos fazer, não fazemos, mas aquilo, ó Senhor, que não devemos fazer, é o que fazemos. Perdoa-nos, ó Senhor, dá-nos direcionamento, ó Senhor amado, dá-nos um coração branco, amoroso, e, ó Senhor, sobretudo, um coração obediente a Ti. Guarda-nos, ó Pai, nessa noite, nesse culto. Prepara os nossos corações, as nossas mentes, ó Pai, para que possamos estar, Senhor, juntos, ó Senhor, recebendo da porção, Senhor, da Tua palavra e do Teu amor. Em nome de Jesus, que nós oramos já, Senhor, e pelo perdão dos nossos pecados, ó Senhor. Amém. Agora é o momento de dízimos e ofertas. Vamos cantar o hino do CTP 226, enquanto nós trazemos nossos dízimos, ofertas e as primícias.
igreja pode se assentar. Eu vou pedir que a diaconisa, a tia Cleide, faça a oração de gratidão pelos dízimos e ofertas. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter a oportunidade, Senhor, de dizimar, Senhor. Obrigado pelo emprego que temos, Senhor. Abençoe aqueles que não têm, Pai. Abre portas, Senhor, para cada um deles, Senhor. Para ter o seu sustento, Senhor. Abençoa o nosso povo, Senhor. Que possamos ouvir, Senhor, e funcionar o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos o momento da palavra. Nós queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Saudar aqueles que nos visitam. Se tem algum visitante conosco essa noite, pela primeira vez, nós temos o seu Arnaldo, que está conosco. O seu Arnaldo trabalha aqui na obra, viu, pessoal? Ele tem ficado aqui, ele veio na quarta-feira com a gente e está aqui hoje à noite também. Então, no final do culto, seu Arnaldo, faz um oi assim, pessoal, ver o senhor aí. Como é que a gente saúda os nossos visitantes, meus irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente orar ainda, lembrar que lá do lado do bebedouro você pode retirar o seu boletim mensal. Não pegue apenas um, pegue mais um para você levar para um amigo, para uma amiga, para um vizinho. Distribua, tem a programação aqui, tem uma mensagem para você distribuir. E lembramos também que nós estamos em obras e por conta disso é preciso toda a atenção quando a gente se movimenta na área externa da igreja. Tá bom, pessoal? Então vamos prestar bastante atenção em tudo para que a gente veja. Estamos fazendo as adaptações necessárias. De repente você teve uma ideia de adaptação, me procura. Pastor, será que não podia fazer assim mesmo que provisório? A gente pede para o pessoal da obra, eles têm atendido a gente em tudo, graças a Deus. Vamos orar nesse instante pedindo a iluminação do Espírito Santo. Santo Eterno Deus, nós nos achegamos, Pai, diante de Ti neste momento, te pedindo ao Senhor que o Teu Santo Espírito abra o nosso coração, o nosso ouvido e a nossa mente para a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos compreendê-la, para que nós possamos vivê-la. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós estamos dando início a uma série de mensagens este mês de fevereiro, chamada Paisagens da Vida. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. E esta é uma paisagem bastante conhecida. Se você prestou atenção nas imagens de fundo dos cânticos, talvez você já tenha percebido que essa paisagem é a estrada. Nós vamos falar de uma estrada bastante conhecida. Lucas 24, de 13 a 35.
Eu vou fazer esta leitura na Nova Versão Transformadora. Você pode acompanhar na tradução que você tem em mãos. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de São Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois, partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali, encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Desesperança, desamparo. Depois de intensos 3 anos de convivência com Jesus e seu ministério, agora, após a sua morte e ressurreição recém-acontecida, os discípulos a caminho de Emaús parecem incomodados com os fatos dos últimos dias acontecidos em Jerusalém. O Evangelho de Lucas nos conta, logo após o relato da ressurreição, a respeito do encontro de 2 discípulos com Jesus. Embora tenhamos relatos em outros evangelhos, Lucas apresenta pela primeira vez um episódio sobre a aparição de Jesus ressurreto. Pelo próprio texto que lemos, no versículo 34, nós percebemos que Jesus já havia aparecido a outra pessoa antes. De todas as aparições do Jesus ressurreto, relatadas nos evangelhos, a de Lucas 24, 13 a 35, é a mais detalhada de todas. Trata-se de um bloco que dá sequência à aparição às mulheres e se segue até o fim do livro de Lucas. Aqueles 2 discípulos, de quem Lucas só nos revela um nome, a saber, Cleopas, estavam a caminho de Emaús. E é interessante porque não se sabe muito bem precisar aonde ficava Emaús. Sabia-se que ficava a 60 estádios de Jerusalém, entre 10 e 11 quilômetros de distância mais ou menos. Se nós
formos fazer uma caminhada de uns 10 quilômetros, um ritmo normal de caminhada, a gente deve levar aí em torno de umas 2 horas de caminhada para cumprir esses 11 quilômetros. No máximo 3 horas, se a gente parar um pouco. Num certo momento desta caminhada, no entanto, esses 2 discípulos escutam passos atrás de si e percebem Jesus se aproximando, mas não o reconhecem. Será que Jesus teria aparecido de forma diferente? Será que ele teria sido transformado num corpo diferente? Ou teriam sido os discípulos impedidos de ver Jesus por uma ação sobrenatural? Nós não sabemos, mas o fato é que Jesus, para eles, um homem desconhecido naquele momento, caminhava com eles. E ao se inteirar do que era debatido naquele caminho, Jesus passa a falar sobre como Moisés e os profetas falaram do Cristo, que haveria de vir. Ao terminar a explanação, chegam a uma pousada e Jesus insistentemente é convidado a permanecer com eles. E ao se assentarem para jantar, Jesus então é reconhecido. As nossas vidas são feitas de ciclos. Por conta disso, cada época e momento que passamos, nós vivemos e revivemos situações em lugares diferentes. Os álbuns de fotografias, quer aqueles que a gente gosta de folhear, minha esposa prefere esse, né? Minha esposa prefere o analógico, aquele que você pega na mão assim e vê a foto, né? Quer aquele álbum de fotografia que você passa no celular, né, e vai vendo as fotos, não importa. Estes álbuns revelam bem esta realidade. Quem aqui nunca pegou uma foto da sua infância ou da sua adolescência e olha assim, nossa, como era bom ir nessa praia nas férias. E aí você fala assim, quer saber de uma coisa? Nas próximas férias eu vou para lá. E aí você vai reviver aquele momento, aquela paisagem, aquele lugar. E como numa foto que olha para a realidade de um momento, nós queremos neste mês de fevereiro caminhar com vocês por 4 paisagens, 4 lugares que o texto bíblico nos apresenta, e olhar para estes lugares e as situações que ali aconteceram, e olhar como quem olha para uma foto, e ver o que de fato tem ali, ver como Deus agiu em cada uma dessas situações, ver como Deus revelou a sua vontade e o seu amor. A estrada, o monte, o deserto e a caverna. São estas as paisagens que nós vamos visitar neste mês. E elas não são lugares estranhos. Nós já passamos por uma estrada, nós já subimos sobre um monte, nós estamos, né, num monte aqui. A Zona Norte é um monte, né? Eu brinco com a minha esposa, a gente sabe que chegou na Zona Norte porque o carro começa a subir e descer, né? A gente sabe que está na Zona Norte. Nós já fomos, não a um deserto, mas talvez a algum lugar mais inóspito. E alguns de nós talvez já esteve numa caverna também, né? Quem gosta de se aventurar aí pelo campo. Se nós não estivemos, nós já vimos estes lugares. E como na história bíblica, nós vamos olhar para estes lugares e nós vamos ver como Deus mudou a história da vida das pessoas e como Deus quer mudar a nossa vida. E hoje, então, nós começamos essa jornada pela estrada de Emaús. O encontro de Jesus com os 2 viajantes é a sequência na narrativa de Lucas do momento da ressurreição. No mesmo dia em que as mulheres foram ao túmulo, 2 discípulos, que eram do grupo de discípulos de Jesus, não do grupo dos 12, porque se fosse do grupo dos 12, possivelmente Lucas teria identificado pelo nome, mas devia fazer parte ali de um grupo maior, em torno de umas 30 pessoas, 40 pessoas que andavam com Jesus, não eram os mais próximos, mas eram discípulos de Jesus. Esses 2 saem de Jerusalém a caminho de Emaús. E eles saem provavelmente ali pela altura do meio da tarde, umas 2, 3 horas da tarde, visto que eles chegam à aldeia quando já estava anoitecendo. O distanciamento temporal, embora curto, era o suficiente para eles saberem que na manhã daquele dia, as mulheres estiveram no túmulo.
e o túmulo estava vazio. No entanto, para eles e para os demais discípulos, essa notícia não foi o suficiente para mudar a sua visão e a sua falta de esperança. Enquanto 2 deles iam para Emaús, os 11 e demais estavam trancados numa casa em Jerusalém. Havia medo, desesperança, vazio. A sensação de perda tomava conta daqueles discípulos que viram Jesus ser preso, açoitado, julgado injustamente, o viram carregar uma cruz, o viram ser crucificado. A sensação de abandono era o que tomava conta destes discípulos, dos que estavam trancados naquela casa em Jerusalém e dos que estavam a caminho de Emaús. O mestre não estava mais com eles. A morte fora traumática e tirara daqueles discípulos a visão e a noção da vida. Com tudo isto tomando conta de suas vidas, não é estranho ler o que Lucas escreveu quando Jesus se aproximou, que eles não reconheceram. Diz o evangelista, os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-los. Hoje pela manhã a gente falou um pouco disso na aula de escola dominical, né? Quando a gente passa por um problema, ou quando uma pessoa passa por um problema, e você chega para a pessoa e fala assim: será que você não vê o que está acontecendo? Não, ele não está vendo. Tem tanto problema na cabeça, tem tanta preocupação na cabeça, que ela não enxerga o óbvio na frente dela. Eles estavam tão desolados, tão cheios de desesperança em seus corações, que eles não conseguiam enxergar Jesus. Não é, portanto, que se admirar que eles não tenham reconhecido o Mestre, que lhes aparecera num momento de crise e de sofrimento. E por que Jesus aparece ali primeiro e não aos 11 diretamente? Se nós atentarmos na leitura de Lucas, nós vamos perceber que parece que Jesus veio preparando, né, o seu encontro com os 11. Primeiro ele aparece no túmulo, a Madalena. Depois parece que ele se encontra com Pedro. E aí a gente não sabe se ele se encontra com Pedro antes dos discípulos de Emaús ou depois. E aí ele se encontra com os discípulos de Emaús, e só então ele se encontra com os 11 e os demais dentro da casa. Aqueles que estavam trancados, com medo e desesperançados. Jesus começa então a caminhar com os 2. E ele presta atenção naquilo que falava. E vejam só, sobre o que os 2 falavam? Sobre o próprio Jesus. O assunto era ele mesmo. E Jesus não os interrompe. Mas Jesus dá a oportunidade deles falarem. Sobre o que vocês estão conversando? E aí eles falam. E eles passam a falar sobre o que acontecera em Jerusalém. E o relato dos 2 viajantes a Jesus era carregado de tudo aquilo que eles sentiam. Nem mesmo o fato das mulheres terem encontrado o túmulo vazio os fizeram ter esperanças. Eles contam como Jesus de Nazaré fizera tudo sob o poder de Deus. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas. Aqui as traduções para o português dificultam um pouco o entendimento daquilo que Lucas queria nos dizer. O que Lucas descreve como ele era um profeta na língua portuguesa, e os tradutores interpretam para a língua portuguesa um termo, os egneto, que traduzido literalmente por se tornou. E eu prefiro esta visão. Neste sentido, Jesus se tornou um profeta de palavras e ações. Porque nós tendemos a olhar para o texto bíblico e achar que Jesus veio no ventre de Maria e que quando ele nasce, ele já nasce sabendo de tudo, fazendo tudo e realizando tudo. E não é assim. Ele cresce, se desenvolve e aprende a viver como cada um de nós. Vai à escola da sua época,
é ensinado nas Escrituras e ele se torna, pelo poder de Deus, um profeta. O sentido que Lucas nos apresenta neste texto é que os discípulos compreenderam que este Jesus, vindo de Nazaré, foi usado por Deus e cresceu em graça e poder diante do Pai. E esta compreensão precisa ser entendida por nós hoje, como ação de Deus na vida de Jesus, que não veio pronto e acabado, mas que veio como qualquer ser humano, aprendeu a viver e a se relacionar com o Pai e também com os outros. Outra expressão que chama a atenção é Cleopas se referir a Jesus de Nazaré. Havia necessidade de especificar que Jesus era o que ele estava falando. Não era Jesus, filho de Siraque, outro conhecido naquela época. E nem era Jesus Barrabás, que é aquele que soltaram no dia que prenderam Jesus. Mas era o Jesus que veio da pequena vila de Nazaré e se tornou o profeta poderoso, grande diante dos homens e de Deus. E nós chegamos então ao ápice da dor e do relato destes dois viajantes, o motivo do diálogo deles, a conversa que tinham, perguntas com certeza que martelavam em suas mentes. Como pode um profeta tão grande ter sido morto da maneira como foi? Como pode um túmulo estar vazio e nada ter mudado em Jerusalém? Como pode, depois de tamanha tragédia, a vida seguir o seu rumo? A desesperança daqueles discípulos no caminho de Emaús era gigante. Eles não conseguiam compreender como seguir a vida diante de tudo que eles presenciaram. Como um homem tão poderoso, que andou sobre as águas, que libertou endemoniados, que curou leprosos, que ressuscitou Lázaro, que ressuscitou a filha de Jairo, como um homem tão poderoso, pôde morrer como ele morreu. E agora, se ele morreu dessa forma, o que acontece com a minha vida? É este o sentimento daqueles discípulos. E a resposta para tais perguntas é dada por Jesus. Mas ele não dá essa resposta sem antes dar um puxão de orelha. Seus tolos. Como diz a tradução aí, revista atualizada, nécios. De fato, faltava aos discípulos de Emaús o entendimento apropriado do que foi que aconteceu naqueles dias em Jerusalém. O que aconteceu foi tão forte que foi capaz de cegar o seu entendimento. E é justamente este fato que Jesus cita em sua pergunta. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? A própria paixão de Cristo é o fato marcante e definitivo na história que os discípulos não compreenderam naquele momento. O túmulo vazio não fazia ainda sentido para eles. Jesus inicia então uma aula de interpretação das Escrituras bíblicas, discorrendo sobre como, desde Moisés até os profetas, as palavras sagradas apontavam o que haveria de acontecer ao Cristo. O que Jesus fazia era tirá-los da escuridão e desesperança e trazê-los para a luz, para a vida, dando-lhes a mensagem de esperança. O que Jesus estava fazendo era, à luz da cultura daqueles dois homens e da história daqueles discípulos e da história do povo daqueles discípulos, como aquele povo viveu, o que Jesus estava fazendo era construir os alicerces para que eles compreendessem o que acontecera em Jerusalém e como a sua tristeza e desesperança eram infundadas. O que Jesus fazia didaticamente era instruir os seus discípulos para que eles pudessem ter as suas mentes e os seus olhos abertos. Quanto tempo conversaram? Não sabemos. Eu só sei que quando a prosa é boa, o passo é lento, né? Porque você vai caminhando, aí você para,
pondera, aí você continua caminhando mais um pouco. Então eu não sei se eles levaram as 2, 3 horas ou se eles levaram 4, 5 horas. Mas o fato é que eles chegaram em Emaús já ao anoitecer. E após tanto conversar, eles estão ali, diante da pousada. E os 2 discípulos viram-se para a pousada e Jesus continua. No entanto, os 2 chamam: fique com a gente. Daqui a pouco vai anoitecer. Fique com a gente. Em poucas horas de caminhada, os 2 discípulos perceberam a importância daquele homem e sabiam que, por segurança dele mesmo e vontade dos 2 discípulos, era necessário que ele ficasse na pousada. Há quem olhe para esta cena como uma alusão ao fato de que o discípulo de Jesus não deve jamais abandonar o seu mestre. No entanto, fica difícil interpretar assim quando vemos que a vontade dos discípulos é tomada como correta e não necessariamente a vontade do Senhor. Eu prefiro olhar para este momento e interpretar apenas como uma atitude de Jesus, de que ele já disse tudo o que precisava ser dito e o que precisava dizer, e agora ele queria deixar e seguir adiante. Mas ele não deixa de entender a necessidade desses discípulos, e por isso fica com eles. Mais uma vez, o relato de Lucas não é preciso quanto ao tempo. Nós não sabemos quanto tempo correu da hora que entrou na pousada ao instante que se sentaram à mesa. Mas agora, já instalados à mesa, Jesus entende a necessidade de desvendar os olhos dos seus discípulos. Ele toma um pão, fala as palavras de bênção sobre o pão, parte este pão e distribui. O que havia de mágico nestes gestos? Nada, absolutamente nada de mágico. Era um gesto comum, que Jesus frequentemente fazia quando estava à mesa. Você pode conferir Mateus 14, 19, Marcos 6, 41, Lucas 9, 16, João 6, 11, Jesus pegando o alimento, dando graças, partindo e distribuindo. É um gesto comum. É um gesto comum. E é neste gesto comum que a desesperança é dissipada e a esperança volta a brilhar nos olhos dos discípulos. Imediatamente depois, Jesus desaparece. Novamente a sós. Tudo o que acontecera, desde que saíram de Jerusalém, passa a fazer sentido agora para aqueles discípulos. O que Jesus lhes falara, lhes aquecia o espírito, ardia neles a palavra do Cristo, e agora os olhos desvendados, eles compreendem o que acontecera naquela manhã, no túmulo vazio. Agora as palavras das mulheres fazem sentido para eles. Tudo estava entendido. Jesus ressuscitou. Diante de tal notícia e do encontro de Jesus, não restava outra alternativa: correr e voltar para Jerusalém e se encontrar com os discípulos para proclamar que Jesus esteve com eles. Ele estava vivo. Esta notícia, no entanto, não era novidade para os discípulos. As mulheres já haviam dado pela manhã e também Simão Pedro estivera com Jesus. A alegria toma o lugar da tristeza e desesperança, e a vida volta a ter direção para estes 2 discípulos. Alegres, os 2 discípulos contam tudo o que acontecera. E aqui, Lucas faz questão de ressaltar que é no partir do pão que Jesus foi reconhecido pelos discípulos. Eu quero concluir esta mensagem fazendo 3 pequenas aplicações para que você reflita comigo. A primeira delas é que a estrada que você está passando agora pode ter começado por uma tristeza, mas isso não significa que ela vai terminar em tristeza. Os discípulos saíram de Jerusalém tristes e voltaram para lá alegres. O motivo da alegria foi a notícia mais importante da história e que muitos de nós ignoram ou repete sistematicamente, muitas vezes, sem pensar no significado dessas palavras.
sem compreender o significado. Se a gente pudesse se apropriar da imagem do texto de Emaús, nós diríamos que muitos de nós repetem essas palavras com os olhos vendados. Que mensagem é essa? Jesus ressuscitou. A segunda aplicação é que no caminho é preciso estar atento às palavras de Jesus. E como distinguir as palavras de Jesus? As palavras de Jesus aquecem a alma, aquecem o coração, ardem dentro de nós, é fogo. Elas não contradizem o que dizem as Escrituras Sagradas, pelo contrário, as palavras de Jesus aquecem por reacender em nós a chama do Evangelho. Em meio aos problemas da vida, você receberá diversos conselhos, palavras de vida e esperança, mas também palavras que vão se parecer com palavras de vida, mas que na verdade são palavras de morte. Como nós podemos distinguir? Ore, peça a Deus orientação, busque a palavra de Deus, não deixe de ler a Bíblia, porque nela você vai encontrar a direção para a sua vida. E tenha certeza de uma coisa: quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, a chama arde. E eu não estou sendo pentecostal aqui não, viu, meu irmão? Mas a chama arde. E glórias a Deus por isso. E a terceira e última aplicação é que em toda a estrada que trilhamos, se nós estamos com Jesus, é com Ele que nós vamos cear, quer durante, quer no fim da estrada. Me pareceu estranho dizer que nós vamos cear durante a estrada. Acontece que nós olhamos para o episódio na estrada de Emaús como sendo Emaús o destino daqueles discípulos. Mas não era. Jesus estava dizendo para aqueles dois: volta para Jerusalém, tem coisa para fazer lá. E às vezes a gente acha na nossa caminhada, no meio dos nossos problemas, que nós já chegamos no nosso limite, que nós já chegamos no ponto final, que daqui não tem mais nada o que ser feito. E Jesus está mudando o rumo da nossa viagem, fazendo a gente voltar, fazendo a gente avançar um pouco mais, de acordo com a sua vontade. Não tire os olhos de Cristo. Não tire os olhos de Cristo. Jesus então ceia com os discípulos em Emaús. Mas ali não era o ponto final. Eles retornam para Jerusalém. E você sabe o que acontece quando eles chegam em Jerusalém? Jesus entra, se você continuar a leitura aí do texto bíblico, a partir do 36, você vai ver. Jesus entra na casa, portas estão trancadas, Jesus aparece no meio deles. Alguns se espantam, não conseguem crer. E aí Jesus fala assim: vocês estão assando um peixinho aí? Dá um pedaço aqui para mim que eu vou comer na frente de vocês, para vocês verem que eu sou eu. Eu sou eu. Não sou um fantasma, não sou uma alucinação de vocês. Jesus ressuscitou. A estrada para Emaús nos apresenta como a desesperança é derrotada pela esperança. A esperança reacendida no coração dos discípulos por meio da palavra de Jesus. E ele usa as Escrituras Sagradas para lhes mostrar como Cristo deveria padecer e para que eles compreendessem o sacrifício, a morte e a ressurreição. Eu não sei qual é a estrada que você está trilhando neste momento, se de paz ou de tormenta, mas eu tenho a certeza de que com Cristo ao lado, ao seu lado, a esperança é sempre presente. Cabe aqui pontuar a importância de dois elementos. Primeiro, da palavra. A gente busca solução de tudo quanto é forma. Quando a gente está passando por um problema na nossa vida, a gente quer uma solução rápida, uma solução mágica. E a gente se esquece de ouvir a voz daquele que é o Senhor da nossa vida.
E uma das formas pelas quais Deus fala conosco, um dos meios de graça, a gente já explicou isso aqui, é a palavra. E outro meio de graça pelo qual Deus fala conosco é a oração. E aqui eu quero destacar um segundo elemento, que é um meio de graça pelo qual Deus fala conosco, que é a ceia. É muito singular que no partir do pão Jesus tenha sido reconhecido. Queira Deus, tenhamos a compreensão apostólica de que a celebração da ceia do Senhor não é apenas um rito religioso, mas sim o desenvolvimento da nossa fé, o fortalecimento para a nossa caminhada. É no partir do pão que Jesus foi reconhecido. E o que Jesus disse aos seus discípulos na última ceia, quando ele partiu o pão? Este é o meu. E quem é que estava na frente daqueles discípulos em Emaús? O corpo ressuscitado de Jesus. Glórias a Deus por isso, porque Ele ressuscitou. E esta noite, eu e você temos a oportunidade de participarmos do pão e do cálice. Fortalecimento para a nossa caminhada. E é para este momento que nós vamos nos encaminhar agora. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ter uma canção e logo em seguida passaremos a celebração da ceia.
nos acheguemos a esta mesa, nesta noite, uma mesa que não pertence à Igreja Presbiteriana Independente de Tucuruvi, não pertence ao pastor, não pertence aos presbíteros, mas pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele convida para que todo aquele que nele crê se aproxime desta mesa e dela participe. Eu quero convidar os presbíteros para que sejam à frente conosco. O presbítero Newton, a presbítera Rosalina, pode estar conosco. O presbítero Nelson, venha participar conosco neste momento. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te rendemos graças, ó Pai, nesta noite, por este pão e este cálice, teu corpo e teu sangue derramado em favor de nós. E ao celebrarmos a ceia, Senhor, fortalece-nos na nossa caminhada como corpo de Cristo. É o que nós pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu, deu graças e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vós, tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, ele tomou um cálice, o ergueu e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos participar da ceia como costumeiramente fazemos. Você vai pegar o pão, vai pegar o cálice e vai aguardar para que todos possamos participar juntos. Enquanto os elementos são distribuídos, nós vamos entoar o hino Digno é o Cordeiro.
comprometidos na distribuição dos elementos, podem vir, presbíteros e presbítera. Participemos do pão e do cálice. Oremos. Santo eterno Deus, como é bom estar à mesa com teu Filho, como é bom ser fortalecido pelo pão e termos a nossa esperança reacendida pelo vinho. Como é bom poder, ó Pai, em comunhão com os nossos irmãos de fé, de caminhada, Deus, poder, ó Pai, participarmos ao redor da tua mesa, da tua ceia, Senhor. Caminha conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo de Deus estejam com vocês hoje e sempre. Amém. Uma boa semana a todos. Não vai embora, tem um cafezinho, tem um chazinho. Vamos ficar, vamos nos confraternizar. Que Deus os abençoe e nos dê a todos uma rica semana.